Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Beatriz, eu sou cartomante com foco no público adulto, trazendo clareza e direcionamento para qualquer situação da vida adulta. E no vídeo de hoje a gente vai entender quais energias a gente vai estar deixando aqui nesse mês de maio para poder entrar em novas energias, em novos ciclos, em novos momentos. Então, para não enrolar mais, vamos lá começar agora. Vamos ver o que o mês guarda aí pra vocês, né? O que o final do mês, quais energias a gente vai estar deixando agora no mês de maio. Final de mês normalmente é sempre encerramento de ciclos, né? Coisas nesse sentido. Então a gente se despede de energia, se despede de coisas, às vezes de pessoas também, né? Pra começar coisas novas. Tá bom, vamos lá. Olha, eu vejo que esse recado aqui tá sendo muito pra quem tem aí uma certa imaturidade no seu sentido financeiro. Eu já vou mostrar as primeiras cartas para vocês. O que a gente tem aqui, ó? De início, a gente tem a carta da árvore, que a princípio a gente pode falar sobre a família, coisas nesse sentido, mas aqui, junto das outras cartas, ela sai muito num sentido de estagnação, lentidão, né? E aqui uma lentidão por falta de orientação, de visão clara, né? Normalmente às vezes a gente tá tão preso dentro de uma zona de conforto que isso faz com que a gente perca uma visão de horizonte, né? Os horizontes não se abrem mais porque a gente está tão preso naquele ciclo, está tão preso naquilo que a gente está fazendo, que não se abrem outras possibilidades. E não porque a vida não abriu, porque os caminhos não estão abertos, né? Aqui ela traz muito essa coisa aí do mês de maio com essa lentidão, com essa energia parada, né? Às vezes vocês tiveram um crescimento dentro daquilo que vocês estavam, mas não avançaram, né? E pelo que está sendo aqui das outras cartas, o mês seguinte, agora o mês de junho, vai pedir muito para vocês isso, para vocês avançarem, né? E como eu falei, a gente vê aqui ainda um sentido financeiro, né? Como a gente tem aqui a carta da árvore, que tem um sentido muito próximo de família, então vocês podem ser pessoas que trabalham em negócios de família, né? Em uma loja da família, um negócio que foi herdado, né? Não necessariamente, mas pode ser algo nesse sentido. E sai aqui muito disso, vocês estagnaram financeiramente, né? Vocês pararam, travaram financeiramente. E isso, ela até dentro, como eu falei, no mês de maio, isso até trouxe um certo crescimento. Vocês estabeleceram melhor determinadas raízes, né? Vocês fincaram melhor determinados negócios ali, talvez vocês tenham rearrumado a casa, né? Reorganizado aquele negócio, mas ainda assim, agora, o mês de junho, ele vai falar pra você, olha, você já organizou tudo que você tinha pra organizar aí dentro, então vamos seguir em frente. Qual é o próximo passo? Então a gente vê esse mês de maio agora encerrando, né, esse ciclo de reorganização, de estabelecer raízes, de estabelecer fundamentações aí, né, que vão te dar, por exemplo, uma segurança financeira. Opa, não dá pra ver direito aqui. Dá uma segurança, nossa, tá estourando. Dá uma segurança financeira, né, coisas que vão trazer uma certa estabilidade pro financeiro de vocês. Mas isso tudo, ó, sai muito próximo da carta da criança. Então a gente tá vendo ali um progresso muito, entre aspas, tá no mundo interno de vocês. Não é literalmente nesse sentido introspectivo, mas realmente nesse espaço que vocês já conhecem, esse espaço onde vocês cresceram, onde vocês se desenvolveram. Então, assim, o mês de maio ele foi muito produtivo, realmente, ele mostra aqui um mês muito produtivo, de muitos progressos, ali com aquela energia lenta, com aquela coisa meio parada, mas porque vocês estavam arrumando a casa, reorganizando todo um espaço para estabelecer um esteio, muito ali próximo daquele sentido um pouco que a gente vê ali na carta do 5 de paus, né? Por mais que seja uma carta que vai trazer outras coisas, ela também traz um pouco desse sentido. Então, assim, e aí a gente vê o quê? O final desse mês a gente começa a ver os ganhos daquilo que você fez dentro desse mês de maio. Então, assim, a gente tem a carta do buquê, trazendo essa coisa do presente, do merecimento, né? Tudo aquilo que você plantou nesse mês, nesse mês que tá terminando, começa a aparecer, a brotar, a dar ali os primeiros respiros dentro do mês de junho. Então, tudo aquilo que você fez lá atrás vai começar a aparecer como ganhos agora. Lembrando que a gente está falando muito aqui de um sentido financeiro. Então, nessa área de trabalho, negócios, né? Eu diria até que é mais para quem empreende do que propriamente quem está numa carreira já mais estável, né? A menos que seja uma carreira que tenha essa possibilidade de progresso. Porque se for isso, a gente vai ver sim, nesse mês de junho, esse progresso financeiro, né? Esse desenvolvimento, você alcançando novos lugares. Então, para o final, finalizações do mês de maio, a gente vê uma finalização bastante positiva, no sentido de você conseguiu estabelecer as coisas que você precisava estabelecer para poder chegar em novos lugares, né? Para poder no mês de junho você realmente desenvolver. Então vamos ver agora o que o mês de junho vai trazer para vocês. Vamos lá.
pelo que saiu, a gente vai ver muitas notícias positivas aí, né? Então, para quem estava buscando um alívio financeiro, para quem está buscando uma orientação financeira, esse vídeo certamente é para vocês. Vamos ver o que o baralho tem para dizer. Quais são as energias para junho? Quais são as energias para junho? Nossa, a gente tem, ó. Nossa, até caiu aqui, gente. Vamos ver o que a gente tem. Ótimo. Olha, veio aqui dar uma necessidade de progresso, mas não só o ir pelo ir, né? Só o ir a um caminho porque você precisa andar por ele. Fala o que aqui? Que todo o progresso que a gente vê, né, começando ali no final do mês de maio, início do mês que está entrando agora, ele vem junto da carta da raposa. Ou seja, não é só você, eu fiz tudo que dava para fazer e agora eu não vou fazer mais nada, vou esperar esses benefícios chegarem, né, essas benesses chegarem. O que acontece aqui? Fala muito para vocês estarem de olhos abertos e sempre muito estratégicos. Os primeiros passos foram dados, mas isso não significa que vocês podem relaxar, esquecer e curtir a vida, viver outras coisas. Continuem tão focados quanto vocês estavam lá atrás. Só que, se no mês anterior vocês estavam olhando para o interno, né, para a estrutura interna desse negócio, desse trabalho, esse mês vocês vão precisar estar mais atentos ao externo, a comunicações, a parcerias, a trocas, negócios, documentações. Aqui a gente vê uma outra pessoa entrando, né, chegando, e aí ela não sai, não tem nenhuma carta aqui, né, trazendo que vai ser alguém que vai atrapalhar a sua vida, alguém que vai atrapalhar o seu negócio, o seu trabalho, né? Seria aí realmente uma parceria, alguém com quem você pode estabelecer algum acordo, pode estabelecer algum tipo de troca ali que vai trazer esse progresso. E aí, por que eu tô falando sobre necessariamente a gente vai ver algo muito bom, né, ao longo do seu caminho? Porque ao longo desse mês de junho. Porque a gente tem aqui a carta dos caminhos. Então, assim, é uma carta que, como não tem nenhuma carta negativa aqui, né, nenhuma carta que esteja pesando, ela vai falar sobre caminhos abertos, mas também vai falar sobre escolhas. Então, eu diria que essa parceria, essa possibilidade de parceria, ela chega, né, e ela pede que você saiba escolher. Então, é até por isso que a gente tem aqui no início a carta da raposa, falando muito dessa coisa do saiba escolher, seja estratégico, pense no o que vai te trazer benefício, né, o que vai ser bom para você, porque essa parceria vai chegar, essa possibilidade de acordo vai chegar, e aí você vai ter que escolher. Então, assim, saiba escolher muito bem, né? Porque se vocês verem aqui, nessa carta tem 2 caminhos. Então, não é como se vai ser só uma oportunidade e você vai saber de fato que ela é muito boa. Não, você vai ter que pensar, você vai ter que saber escolher para poder chegar naquele desenvolvimento, né? Para você de fato receber ali a carta do buquê. Porque a gente não ganha só uma vez, a gente não ganha só lá no começo, né? O objetivo de todo o trabalho é ir gerando lucro e gerando uma estabilidade financeira, e isso tá sim muito aberto para vocês no mês de junho, como a gente viu ali na última carta do buquê. Mas ainda assim, vocês precisam ser estratégicos e serem espertos para que isso aconteça. Porque a gente tem aqui, como um certo alerta, tá? Entre aspas, a carta da Lua. Então, ela fala muito sobre o excesso de pensamento, pensar demais, fantasiar demais, né? Diferente ali da carta do homem, não vai estar tão ligada à racionalização. Vocês podem estar aí tão ligados no, eu quero chegar naquele lugar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, conseguir uma casa nova, coisas nesse sentido, que o caminho, né? O como vocês vão chegar nesse lugar pode acabar se perdendo. E aí vocês podem perder essa oportunidade, né? Essa janela de oportunidade que vai passar ao longo do mês de junho. Então fala muito o quê? Para a necessidade de vocês estarem atentos, né? Espertos, também agindo rápido. A carta da raposa fala sobre uma certa agilidade, uma certa rapidez ali, né? Na hora da ação. Então, mesmo que vocês precisem pensar, racionalizar e, obviamente, né? Ter objetivos e metas para isso que vocês estão desenvolvendo, para o emprego que vocês estão, ainda assim vocês precisam se atentar a não fantasiar demais. Lidem com o que é real, lidem com o que é possível, né? Com aquilo com o que é material, o que está na frente de vocês. Entendendo que quais as cláusulas desse acordo? Quais são os reais benefícios que eu posso tirar disso, né? Será que, sei lá, eu tô para ganhar uma determinada quantidade de dinheiro, mas eu tô fantasiando com uma quantidade muito maior, né? Também vale esses autoquestionamentos ao longo desse mês de junho. Então, assim, para quem tá, né, nesse processo de desenvolvimento financeiro, né, estabelecendo novas carreiras, estabelecendo novas metas, a gente tem um final de maio e um começo de junho
muito positivo, né? Para quem tá aí buscando coisas novas, novos empregos, eu diria que é um investimento próprio, né? Eu diria que é um ótimo jogo, uma excelente tiragem. Então, pessoal, foi isso. Lembrando que todas as minhas redes sociais, elas estão aqui na legenda. É por lá que vocês conseguem ter um contato maior comigo e também agendar a consulta particular de vocês. Os vídeos aqui saem toda terça, quarta e quinta, ou então quarta, quinta e sexta-feira, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.